A paz de Jesus, irmãos, amém? Amém. Provérbios capítulo 1, versículo 22. Provérbios capítulo 1, versículo 22. Livro de Provérbios de Salomão, capítulo 1, versículo 22. Aleluia. Mas, irmão, tinha preparado outra mensagem, ia falar sobre o Apocalipse nessa noite. Só que eu conversando com Deus ontem, Deus me concedeu a graça de preparar essa mensagem do livro de Provérbios. É uma mensagem que até o pastor tem pregado, né? Se eu não me engano, umas duas vezes aqui. Uma lá em cima. Não, aqui não, foi só lá em cima, não foi? Inclusive, eu peguei ela ontem. Amém, glórias a Deus. Provérbios capítulo 1, versículo 22. Está escrito assim: até quando, honestos, amareis a necessidade, e vós, escarnecedores, desejarei o escarnio, e vós, loucos, aborrecerei o conhecimento. Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós do meu espírito, e vos farei saber minhas palavras. Mas porque clamei, e vós recusaste? Porque estendi a minha mão, e não houve quem atendesse? Antes, rejeitare todo o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura, na ilustração da vossa perdição. E vindo o vosso temor, e vindo o vosso terror, eu zombarei. E vindo o vosso terror como uma tempestade, e vindo a vossa perdição como um redemoinho. Quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão dos frutos dos seus procedimentos, e de seus próprios conselhos se fartarão. Os necios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Versículo 33. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Vamos orar. Pai das luzes, Pai Santo, ó Senhor da glória, obrigado, meu Deus, pela tua graça, Senhor, tua misericórdia de podermos estarmos aqui, Senhor, reunidos para te louvar, Senhor, ao Deus invencível, Deus, ao Deus inigualável, ao Deus que através da morte de Cristo na cruz nos resgatou. Não porque nós merecíamos, meu Pai, o que faz o Senhor nos amar, Deus, não porque nós estávamos na lama, acorrentado, Deus, não. O que faz o Senhor nos amar, Senhor, é a obra do teu Filho, Deus, que o Senhor não devida a glória do Senhor por ninguém, Pai, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ó Pai Santo, digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste, Deus, todas as coisas. Ó Deus, ajuda-me a falar a tua palavra, concede-me a tua graça, porque sem ti, Deus, nada pode fazer. Sem ti não podemos fazer nada. Necessito sempre, eternamente. Glória a Deus. Provérbio de Salomão, capítulo 1. O tema dessa mensagem é: não rejeite a palavra de Deus. Glória a Deus. O autor é Salomão, do livro de Provérbios, tanto do livro de Provérbios como no livro de Cantares ou Cantos dos Cantos, em outros livros, e Eclesiastes. São livros riquíssimos, principalmente, entre aspas, Provérbios. O livro de Provérbios é um livro tremendo. É um livro de sabedoria, a qual Deus concedeu a Salomão, filho de Davi. Salomão foi um homem bem-aventurado, feliz, muito feliz, porque Salomão poderia pedir riqueza a Deus, poderia pedir ouro, prata, muitas coisas terrenas. Mas Salomão não, ele pediu sabedoria a Deus. Ele pediu sabedoria para poder governar o povo de Israel. Logo, a morte do seu pai, Davi, Salomão foi concedido, escolhido por Deus para reinar, para sentar no trono e governar
o povo de Israel. Era jovem, mas na sua juventude ele pede algo muito importante a Deus: sabedoria. Sabedoria para guiar o povo de Israel. O único rei que você não vai ver na Bíblia outros reis indo contra ele. Você não vai ver na Bíblia outros reis pagãos indo contra o povo de Israel no tempo que Salomão estava governando. O homem era muito sábio. Deus encheu esse homem de sabedoria. O autor é Salomão. Propôs oferecer um recurso para o ensino da sabedoria aos jovens. Em primeiro lugar, para a família real. Em segundo lugar, para todas as outras famílias em Israel. Foi escrito no ano 686 a 960 a.C. Verdades fundamentais. Deus é a fonte de toda sabedoria. E Ele a revelou para que os seres humanos aprendam. Segundo, a sabedoria humana pode ser obtida apenas no contexto da reverência a Deus. Terceiro, os jovens precisam da instrução de pais e mães, mais velhos e mais sábios. Quarto, os líderes do povo de Deus, em especial, devem ser instruídos nos caminhos da sabedoria. Provérbios capítulo 1, versículo 22. É uma pergunta que Deus, ao usar Salomão, veio aqui nessa pergunta, aqui no capítulo 1, versículo 22, vem com interrogações. Até quando, honestos, vírgula, amareis a necessidade? Uma pergunta. E vós, escarnecedores, desejareis o escarnio? Outra pergunta. E vós, loucos, aborrecerei o conhecimento? Até quando, honesto, amareis a necessidade? Vimos aqui no versículo 22 que a palavra de Deus, na boca de Salomão, o teu servo, vem como exortação para a vida de todos os homens e de toda classe. No início dos primeiros versos, ele se apresenta como aquele que escreveu o livro, nos incentivando a buscar sabedoria e nos instruindo para sermos prudentes e sermos pessoas sábias, para não cair nos lábios dos pecadores e de homens sanguinários que andam à busca de fazer mal contra o teu próximo. Você vê aqui no primeiro capítulo, Salomão, Deus usando Salomão para instruir, para exortar o povo de Deus daquela época, para que não viesse andar por outras veredas. Você vai ver isso no capítulo 1, Salomão instruindo, logo no início, ele vai dizer para dar o sim para a prudência, e ao jovem conhecimento e bom senso, para o sábio ouvir crescer em sabedoria. Salomão começa a falar no início do texto, versículo 7 vai dizer: o temor do Senhor é o princípio da ciência, os loucos despreza a instrução do Senhor. No versículo 10 ele vai dizer: filho meu, se os pecadores com brandiças, palavras bonitas, te quiserem tentar, não consenta, não queira. Salomão começa com essa exortação, tanto para o povo de Israel daquela época, e traz uma lição para a nossa vida, para que nós não venhamos andar pelos caminhos do mal, não andar segundo os conselhos do ímpio, seguindo as suas veredas, os seus passos, mas que nós venhamos ser prudentes e que nós venhamos ter um bom siso e conhecimento da palavra de Deus, para não ser enganado pelos pecadores, pelos ímpios, para que nós não venhamos cair em tentação. Aleluia. Cai nos lábios dos pecadores e de homens sanguinários que andam à busca de fazer mal contra o seu próximo. Ele fala isso aqui no versículo 15. Filho meu, não te ponhas caminho com eles. Dizia aos pés das suas veredas, porque os perdentes correm para fazer o mal e se apressa a derramar sangue. Salomão começa com essas exortações, para que os servos, o povo de Deus, não venha se afastar da sabedoria de Deus, do caminho de Deus, a seguir conselhos dos ímpios, a cair em tentação dos ímpios, porque os ímpios eles se apressam a fazer o mal contra o seu próximo. O ímpio faz isso,
Jó 15:35 vai dizer que eles concebem a malícia e dá à luz a iniquidade, e o seu coração só prepara engano. É o caminho do homem, é o caminho do ímpio, sem a sabedoria de Deus. Ele é como uma mula. O homem sem Deus, ele vive por esses caminhos, os pés dele estão apressados, como uma coça, mas diferente. A coça, ela se apressa, como Davi diz, eu me apresso para te buscar, eu tenho sede de ti. O ímpio não, ele se apressa a buscar fazer mal a seu próximo, a derramar sangue, a sujar suas mãos de sangue, porque ele rejeita a palavra de Deus, a palavra da salvação. Ser nécio é ter ingenuidade. Ser nécio é ter ingenuidade e ser um tolo insensato para rejeitar a correção de Deus e o seu amor, que pode perdoar pecadores. Ou seja, ser nécio é ter ingenuidade, é ser tolo, é ser um insensato. É ser um insensato para rejeitar a correção de Deus e o seu amor, que pode perdoar pecadores. Vivemos num século e no meio de uma geração de pessoas que vivem amando o pecado e as coisas do mundo. Mais triste é ver muitos cristãos estão amando as mesmas coisas, em vez de fugir das imundícias do pecado, fugir da imundícia do pecado e mergulhar na santidade de Deus, que nos faz pessoas sábias para fugir do mal. É isso que Salomão, aqui acerca do nécio, ele faz essa pergunta: até quando, ó nécio, amarei a necessidade? O nécio, ele não tem ingenuidade, ele é um tolo, ele é um insensato, porque os pés dele se apressam a fazer o mal, porque ele rejeita a correção de Deus. E quando Deus nos corrige, é para o nosso bem. Glória a Deus. É para trazer vida para nós, é para trazer luz, para que nós não podemos tropeçar no pecado. Glórias a Deus, no pecado. Ser nécio é também viver para seu bel prazer. Ser nécio é também viver para seu bel prazer e não querer viver para a glória de Deus. Glória a Deus. E não querer viver para a glória de Deus. A pergunta que Salomão fala aqui: até quando, ó nécios, amarei a necessidade? Até quando, nécio, até quando vocês serão tolos para rejeitar o conhecimento de Deus? Até quando vocês vão viver em veredas tortuosas? Até quando vocês vão andar pelos caminhos das trevas, rejeitando o amor de Deus, que pode perdoar os seus pecados e conduzir vocês à vida eterna? Até quando, ó nécio, rejeitará o conhecimento de Deus? Porque o nécio que anda fora do caminho de Cristo Jesus, que rejeita sempre a correção de Deus, ele está sendo tolo, ele está sendo um insensato. Ele precisa de luz para não tropeçar nas coisas deste mundo. Aleluia. Glória a Deus. Viver para a glória de Deus. Ser nécio é ser um tolo para brincar com o pecado. Ser nécio é ser um tolo para brincar com o pecado. Se é uma coisa que um ser humano ele não pode fazer, é brincar com aquilo que mata. É como se fosse um homem que estivesse brincando de roleta russa com a arma. E a arma tá carregada, tá engatilhada, e brincar apontando para si mesmo e brincar de roleta russa. E parar na bala, na munição, e ele apertar. Ou seja, disparar. E vai causar um dano, vai tirar sua própria vida. Então brincar com o pecado é brincar com aquilo que mata, que condena ao sofrimento eterno. E Salomão disse em Provérbios 14, versículo 9: os loucos brincam com o pecado. Não pode brincar com aquilo que mata, porque brincar com tudo isso é brincar com a morte. As pessoas elas estão rejeitando a palavra de Deus, ao mesmo tempo sendo honestas, insensatas, escarnecedoras
e odiarão o conhecimento. Porque quando eu rejeito aquilo que pode me salvar, eu negligencio tal sacrifício na cruz, eu estou sendo nécio, eu estou sendo uma pessoa que não tem ingenuidade, que estou rejeitando a sabedoria de Deus, o amor de Deus, que pode me salvar. Então eu estou brigando com aquilo que pode me matar e me conduzir à condenação eterna. E Salomão faz essa pergunta essa noite: até quando vai estar brigando com o pecado? Aleluia. Até quando vai estar dando as costas para Deus? Até quando vai rejeitar o amor de Deus que pode salvar? Até quando vai viver como uma mula, sem entendimento? Não entendendo que Deus quer perdoar você com o seu grande amor, que se manifestou na cruz do Calvário, para que a luz desse amor incondicional, insondável, possa resplandecer no seu coração. Ele conduziu a um caminho eterno, e esse caminho é Cristo Jesus, Glória a nosso Deus. Senhor. Aleluia. Até quando Aleluia. vai brincar com a morte? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. É verdade. Glória a Deus. O salário do pecado é a morte. E aquele que brinca com o pecado, você não pode criar um leão. Se você criar um leão, um filhote de leão, o alimentar, quando ele crescer, ele vai tragar você. Verdade. Você não pode brincar com o pecado, alimentar o seu pecado, ou zombar do pecado, porque só um louco pode zombar, brincar com aquele que mata. Salomão falou isso: os loucos brincam com o pecado, zomba do pecado. Mas entre os retos há uma boa vontade. Porque brincar com o pecado, porque brincar com tudo isso, não brinca com deixa eu ver, ser nessa ser um tolo para brincar com o pecado. Ó cristão, não brinque com aquilo que é mal aos olhos de Deus, que conduz à condenação eterna e que ofende a sua santidade. Não brinque com a sensualidade, adultérios, mentira, inveja, orgulho, soberba, impureza, avareza. Por quê? Porque brincar com tudo isso é brincar com a morte. Salomão ele vem com essa exortação. No início do texto, nos primeiros capítulos, ele vem logo mostrando, para nós se livrar de tudo isso, nós temos que estar buscar a sabedoria de Deus, uma iluminação de Deus, porque Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Deus, Ele é a fonte de todo conselho. E a Bíblia vai dizer em Provérbios 21, 30, que não há sabedoria, não há inteligência nem conselho contra Deus, porque Ele está acima de tudo isso. Nenhuma sabedoria humana, nenhum conselho humano e nenhuma inteligência humana conduz ao homem ao arrependimento e à vida eterna. Glória a Deus. Porque Deus fez dessa sabedoria dessa terra loucura aos seus olhos. É verdade. Glória a Deus. Só existe uma sabedoria que conduz e salva o homem. Essa sabedoria é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salomão vem com essa exortação no início dos primeiros capítulos, primeiros versículos, nos exortando e exortando todos aqueles que viram as costas para Deus, que fecham os ouvidos para ouvir a correção de Deus, porque Deus é um Pai que nos corrige para o nosso bem, Glória a Deus. para que nós podemos andar nos seus caminhos. Davi falou: Senhor, sonda o meu coração e vê se há caminhos maus dentro de mim e me guia na vereda da tua justiça, da tua verdade. E é isso que nós temos que fazer: Senhor, sonda o meu coração, porque o enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração do homem, e mais corrupto que todas as coisas. Quem o conhecerá? Deus conhece o coração do homem. Glória a Deus. E esquadrinha o coração do homem. Então, o nosso coração, amados, ele é enganoso. O nosso coração é enganoso, porque o pecado de Adão está no nosso coração. Nós que somos santificados pela graça, mas ainda continuamos de um corpo corruptível, de um corpo que tem sede pelo pecado. Nossa carne é corrupta. E sendo a nossa carne corrupta, tendo a essência do pecado de Adão, o diabo, sabendo disso, ele sabe a necessidade da nossa carne. Então ele vai fazer de tudo para que nós não venhamos a compreender, não receber a correção de Deus e a repreensão de Deus e a exortação de Deus para o nosso bem.
que nos conduz à vida eterna. Glória a Deus. Até quando, honestos, amarei a necessidade? E vós, escarnecedores, desejarei o escarnio. Até quando, honesto, amarei a necessidade? Até quando, honesto, ficará na insensatez? Até quando você vai ser insensato? Até quando você não está percebendo que Deus quer salvar você, regenerar, transformar, mudar a sua vida, libertar você das trevas e trazer para a sua maravilhosa luz? Até quando você vai viver nessa vida de pecado, na escuridão, na imundícia do pecado? Até quando ficará nas drogas, na cachaça, na imundícia deste mundo? Até quando? Há um até quando aqui? Porque o homem pode viver por seu bel prazer até certo momento. Até quando? Até certo momento. Mesmo que ele viva sem Deus, aqui nessa terra, na luxúria, nos prazeres, no pecado, a morte vai vir para ele. Aquilo que ele alimentou, aquilo que ele plantou, ele vai colher. E vai vir como juízo. Então não rejeite a palavra que salva. A palavra que está acima de todas as palavras. Salmo 119, versículo 89, daí fala o Senhor: para sempre a tua palavra permanece no céu. Aleluia. Para sempre, essa palavra, ela é eterna. Ela é invencível, inigualável. Ela é poderosa para libertar. Só basta crer. Crer e se arrepender dos pecados de todo coração. Até quando, honesto, amarei a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escarnio. Outra pergunta que Salomão vai fazer: até quando, honesto, amarei a necessidade? E vós, escarnecedores, desejarei o escarnio. O pior escarnecedor é aquele que conhece a palavra de Deus e vive na prática do pecado. Quando eu conheço a palavra de Deus e cometo coisas piores do que o ímpio, estou sendo um zombador e ridicularizando o nome de Jesus Cristo. Como o jovem da igreja de Coríntios que deitou-se com sua madrasta, cometendo fornicação como nem os gentios estavam tendo. Viver assim ao cristão é não acreditar que Jesus Cristo vai voltar para arrebatar sua igreja. É não dar importância para o seu sacrifício na cruz do Calvário. Glória a Deus. Até quando, ó escarnecedores, desejarei os escarnio? Escarnecer é zombar. É zombar. É ridicularizar o nome de Jesus. É não dar nenhuma importância ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nós estamos vendo que muitas pessoas estão escarnecendo, não estão vivendo para a glória de Deus. Quando elas se tornam escarnecedores, elas estão zombando, ridicularizando o nome de Jesus, fazendo que o nome de Cristo venha a ser blasfemado e escarnecido no meio da sociedade. Nós vivemos numa era que muitos cristãos estão escarnecendo o nome de Jesus. Como disse Paulo em Romanos 2,24, como está escrito: o nome de Deus é blasfemado no meio dos gentios por causa da igreja. O nome de Jesus, as blasfêmias que estão acontecendo aí fora, os escarnios, a zombaria que está acontecendo com o nome de Cristo, é que muitos cristãos estão escarnecendo, os cristãos carnais, que nunca nasceram de novo, não amam a Deus de verdade, não tem compromisso com Deus de todo o coração, não ama a sua palavra e está voltando a costa para aquele que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou e há de voltar para arrebatar a sua noiva, a sua igreja. Como também está escrito em Judas: mas vós, amados, lembrai das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos
os quais vos, pois, diz que haveria escarnecedores que andariam segundo as suas próprias concupiscências. Que haveria conforme andando suas próprias concupiscências, como também está escrito em Pedro, que nesses últimos dias, não só como nesses últimos dias, mas em toda a era da igreja, pessoas escarnecendo no nome de Cristo, achando que Jesus não vai voltar, e está vivendo conforme as suas concupiscências, os seus desejos. Não, desde que eu era pequeno, desde que eu era criança, eu ouço que Jesus vai voltar, porque os céus e a terra aí estão permanecendo, não entendendo ele que sempre existe os céus e terra, o qual está preparado para o dia do juízo e para o fogo. Esses mesmos escarnecedores que zombam, que vivem conforme as suas concupiscências, até no meio do povo de Deus, que estão vivendo pessoas, vivendo como mundanas, pessoas que estão amando o mundo, e não estão virando a sua para o mundo, estão amando mais o mundo do que a Deus, está escarnecendo do amor de Deus. Elas não se decidem se quer Deus ou se quer o mundo. Como está escrito em Mateus 6, 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de amar um e desprezar o outro, porque há de se chegará a um e desprezará o outro, rejeitará o outro. Não posso servir a Deus e a mamon, não posso servir a Deus e as coisas do mundo. Nós temos que se apegar, como diz Richard Baxter, ó cristão, desde que a glória de Deus, a eternidade de Deus se apega a sua alma, como o sangue se apega a seu coração e dá vida para você. Quando nós rejeita a glória de Deus, rejeita a palavra de Deus, não deixe que essa glória, essa palavra, a eternidade invada nosso ser, nós não estaremos com vida, porque é a palavra de Deus que ressuscita todos aqueles que estão mortos nos seus pecados e delitos. Então as pessoas estão escarnecendo, muitas congregações aí escarnecendo o nome de Deus. O mundanismo está entrando, e o nome de Deus está sendo como escárnio no meio dos ímpios, por causa dos cristãos carnais, que não nasceram de novo, que não estão amando a Cristo de verdade. Você vê aí, você entra nessas congregações aí, você vê aí show gospel, forró gospel, axé gospel, funk gospel. Isso é escarnecer, é viver escarnecendo, achando que Jesus não vai voltar para arrebatar a sua igreja. E Jesus vai voltar. Jesus há de voltar. Então até quando, honesto, vai viver nessa vida de insensatez, de tolice e de escarnio, zombando da palavra de Deus? Terceiro, deixa eu ver aqui. Até quando, honestos, amareis a necessidade? Uma pergunta que Salomão faz. Até quando você não toma decisão? Até quando você não ama, não para com essa tolice e toma decisão, sai de cima do muro e busca Deus? Busca aquele, conheça aquele que pode dar vida a você. Aleluia. Não seja insensato, não seja um coração de dura cerviz, não seja incircunciso de coração. Saia de cima do muro, não seja nem frio nem quente, ou não seja morno, mas se apegue à correção de Deus. Quando Deus lhe corrige, é porque Ele está lhe dando oportunidade para que você venha a ser perdoado por amor dEle, e só o amor dEle pode perdoar o amor de pai, de mãe, e mais nada pode perdoar a sua dívida para com Deus. Aleluia. Você não se chega diante de Deus com justiça própria, não é perdoado com justiça própria, mas através de Cristo, da sabedoria, do conhecimento. Aleluia. Terceiro, e vós loucos aborrecerei o conhecimento. E vós loucos aborrecereis o conhecimento. Em outras traduções vai dizer, e vós insensatos odiareis o conhecimento. Hoje em dia as pessoas preferem mais a ignorância do que a verdade de Jesus Cristo, que liberta das trevas, do pecado e do pecado. O conhecimento de Deus é o único que conduz à vida eterna.
Fora dessa verdade absoluta, não tem como chegar até Ele com justiça própria ou com filosofia mundana. É isso que as pessoas estão fazendo nesses últimos dias. E sempre fez, em toda a era da igreja, em toda a história do povo de Deus, as pessoas estão buscando ser salvas por uma filosofia mundana, caída em Adão. Elas estão buscando ser salva por um conhecimento mundano, como fez os gnósticos, que colocavam uma doutrina mostrando que para ser salvo só alguns tinham essa revelação, e para ser salvo, para buscar esse conhecimento tinha que ter uma revelação especial. Só que as pessoas querem buscar salvação fora de Deus, com justiça própria, esforço humano, sabedoria humana. Elas querem chegar diante de Deus com boas obras. Ela está rejeitando o conhecimento que pode dar vida, que liberta das trevas do pecado e traz para a sua maravilhosa luz e conduz ao caminho de Cristo e conduz à vida eterna. Como Jesus falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele disse para os judeus que creram a sua palavra: se vós permanecerem nas minhas palavras, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não existe filosofia para mudar a vida do homem. Não existe outro método, outro meio, ou atalhos para libertar o homem da escravidão, do pecado, das correntes do pecado, da iniquidade, da escuridão, da insensatez, da loucura e das imundícias desse mundo. O conhecimento de Cristo é o único que liberta o homem de tudo isso. De tudo isso, quando esse conhecimento invade o coração do homem e ele é tomado pelo maior valente, que é Cristo Jesus, o Espírito Santo, o Evangelho, ele vai entender que tudo que ele fazia, ou o que ele achava que tinha como salvação para a sua vida, é tudo trapo de imundícia, insensatez e tolice. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja. Versículo 23. Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente. Em outras traduções vai dizer abundantemente. Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Atentai para a minha repreensão, pois que vos derramarei abundantemente do meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Nesse versículo 23, Deus nos chama ao arrependimento verdadeiro, pela sua repreensão, para que nós possamos transbordar do seu Espírito Santo, do pneuma, do paracleto, do Consolador, e saber as suas palavras profundamente. As pessoas dizem que conhecem a Deus, é uma contradição, conhecê-lo sem arrependimento. Não se conhece a Deus, não se conhece a Deus através de seitas ou uma falsa religião que não leva as pessoas ao arrependimento, mas sim através de Jesus Cristo e o puro santo Evangelho. Aleluia. E o puro santo Evangelho. Veja só, Deus nos chama ao arrependimento verdadeiro pela sua repreensão, para que nós possamos transbordar do seu Espírito Santo e saber suas palavras profundamente. As pessoas dizem que conhecem a Deus, é uma contradição, conhecê-lo sem arrependimento. Não se conhece a Deus através de seitas ou falsa religião, que não leva as pessoas ao arrependimento, mas sim através de Jesus, o puro, Glória santo a Deus. Evangelho. Aleluia. Glória a Deus. Se conhece a Deus através de um verdadeiro arrependimento. E nesses últimos dias, as pessoas elas não estão se evidenciando que conhecem a Deus, porque não está tendo arrependimento. Porque elas aprenderam de seitas, elas aprenderam de falsas religiões. E o que elas ouvem não é a sabedoria divina, não é o conhecimento divino, não é o Evangelho puro e santo que conduz elas ao arrependimento, como disse Jesus Cristo. O tempo está cumprido e o reino dos céus se aproxima. Arrependei-vos e crede no Evangelho.
É isso que leva um pecador caído e andando em seus pecados e delitos. É isso que leva um nécio, um escarnecedor, aquele que odeia o conhecimento e ama a insensatez. Ele só pode chegar até Deus se ele se converter, ouvir a palavra de Deus, a exortação de Deus, a repreensão de Deus e dar crédito no puro santo evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fora disso não existe salvação. Fora disso não existe arrependimento. Fora disso não tem como se chegar à vida eterna, como disse Jesus. E a vida eterna é esta: que te conheça a ti só, para o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o verdadeiro arrependimento. Jesus falou isso lá no Getsemane, na oração conhecida, a oração sacerdotal, no capítulo 17 de João. Jesus falou na oração: e a vida eterna é esta, que te conheça como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. E a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Para eu ser transformado, liberto, chegar ao arrependimento, eu só posso chegar quando conheço a Deus através de Cristo. E para eu conhecer a Deus através de Cristo, eu tenho que conhecer através do verbo, através do Logos, através da sua palavra. E quando eu não ouço o Evangelho puro e santo, quando eu não ouço o Logos, o verbo de Deus, nessas congregações corrompidas, não tem como conhecer a Deus e a eternidade, a vida eterna que é Cristo. Pergunta essas pessoas aí fora se elas conhecem a Deus. O que elas vão dizer? Você conhece a Deus? Elas vão dizer: Deus me cura, Deus é bom, me abençoa, abre a porta de emprego. Isso não é conhecer a Deus. Conhecer a Deus é através do Filho. Porque conhecendo a Deus através do Filho, o Filho glorifica o Pai quando ele falou: se pedir alguma coisa em meu nome, eu farei. Para que o Pai seja glorificado no Filho. E a função do Espírito Santo é glorificar o Filho. É glorificar o Filho. Jesus falou isso. E quando o Consolador vier, ele me glorificará. Porque há de receber do que é meu. Há de receber do que é meu. E convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Agora, como é que essas pessoas vão ser levadas ao arrependimento nessas congregações, as pessoas aí fora no mundo, se elas não forem conhecidas por Espírito Santo, se Jesus não for falado nas congregações, se o Evangelho não for pregado, porque o que leva elas ao arrependimento é o Evangelho de Cristo. E é aqui no versículo 23 que Deus nos chama, numa profunda exortação ao arrependimento. Precisamos, cada um de nós, se converter das nossas maldades e amar a Deus sem hipocrisia, sem fingimento, sem engano, sem frieza, sem comodismo, mas viver para a sua glória, morrer pelo seu nome, dar o sangue pelo Evangelho, estar preparado para o momento final da igreja aqui na terra, estar com o lombo cingido para dar o sangue, a vida por Cristo Jesus no dia da grande tribulação, ser decapitado e ser morto por amor de Cristo. E o que vai nos preparar para esse dia é o puro, santo Evangelho de Cristo. Nós temos que fazer como a mulher de Ló. Nós temos que não fazer como a mulher de Ló. Nós temos que voltar as coisas para trás. Aleluia. Nós temos que ser diferente da mulher de Ló. Ela olhou para trás, porque o coração dela estava arraizado lá em Sodoma. O nosso coração tem que estar focado na eternidade, em momentos difíceis. E o que vai nos preparar para esse dia vai ser o dia mau. É o momento que o poder das trevas, todas as forças malignas, vai perseguir os santos, vai matar. Mas Deus estará com a sua igreja. Glória a Deus. Atos 17, versículo 30 vai dizer: mas Deus ele não leva o tempo da ignorância, mas ele ordena a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porque tem determinado que um dia há de julgar o mundo através de Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos. Glória a Deus. Versículo 24. Depois que Deus usa Salomão para exortar, fazer perguntas para pessoas, né? Até quando honestos
amareis a necessidade, vós escarnecedores, deixareis os escarnecedores, vós loucos, odiarão conhecimento. Ele chama ao arrependimento também, mandando se converter para que nós podemos ser cheios do Espírito Santo, da sua presença, para que nós venhamos buscar as tuas profundezas, teu amor insondável, as bênçãos em Cristo nos lugares celestiais. No versículo 24 ele vai dizer então: entretanto, porque eu clamei e recusaste, estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Porque no versículo 24 ele fala isso? Porque já no começo ele vem exortando, estendendo a mão, querendo salvar. Em todo o tempo da história do mundo e do povo de Deus, o Senhor Yahvé, o Eu Sou, sempre usava os teus servos, os profetas, para chamar o povo ao arrependimento, demonstrando o seu amor incondicional. Preste bem atenção. Em todo o tempo da história do mundo e do povo de Deus, o Senhor sempre usava os teus servos, os profetas, assim como no tempo de hoje. Deus usa os teus servos para chamar o povo ao arrependimento, demonstrando o seu amor incondicional e sua misericórdia imutável, porque Ele é o mesmo ontem e hoje eternamente. Mas qual foi o resultado da sua palavra sendo proclamada? O resultado é que ele nunca voltou. O resultado é que ela nunca voltou vazia. Foi doce para aqueles que ouviu e guardou, e juízo condenatório para aqueles que foram necios, escarnecedores e loucos, que taparam seus ouvidos para as palavras santas de Deus. Para as palavras santas de Deus. Versículo 4 vai dizer: mas por que clameis e vós recusaste? Porque eu estendi minha mão e não houve que nessa atenção. Deus ele sempre fez isso, em todo o tempo, Deus ele sempre fez isso, clamando e estendendo a mão para salvar o seu povo. Doce para aqueles que proclamam a palavra de Deus, e amarga juízo para aqueles que a rejeitam. Não vai ser diferente nesses últimos dias, agora nós estamos vivendo aqui nessa terra. O povo de Israel, o que foi que aconteceu? Deus ele fez uma promessa a Abraão. Deus chama Abraão dos caldeus, os caldeus. Abraão, sai da tua parentela, no meio da tua terra, da tua parentela. Vai para uma terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação. Tu serás uma bênção. Eu há de abençoar aqueles que te abençoar e amaldiçoar aqueles que te amaldiçoar você. Fazer você uma grande nação. A sua nação, o teu povo, ela vai passar 430 anos. Deus já prepara o coração de Abraão, mostrando. Ou seja, nós entramos aqui a soberania de Deus, o poder de Deus, o decreto de Deus, a determinação de Deus. Deus mostrando para Abraão: Abraão, vou fazer você uma bênção. O teu povo ela vai viver numa terra estranha, ela vai ser grande e numerosa, mas depois vou tirar com mão forte. E Deus cumpriu a sua promessa. Deus fez o povo de Israel, 75 almas que entrou no Egito, sair enorme. Mas Deus sempre chamou esse povo ao arrependimento. Quando estava tentando voltar as costas, foi falar aqui, quinta-feira, não foi? Quinta-feira, a mensagem foi pregada aqui acerca do Eu Sou. Deus sempre fez isso, preparando o teu povo, usando o teu servo para clamar, trazendo o teu povo ao arrependimento, e o seu povo virando as costas. Doce para aqueles que proclamam a palavra de Deus e aguarda, e amarga, serve de juízo para aqueles e palavras condenatórias para aqueles que rejeitam. Você vê lá o resultado lá, o povo de Israel foi incrédulo, morreu por causa da serpente lá. Você vê que o povo deu ouvido à voz do falso profeta Ananias, que rejeitou a palavra de Jeremias, e o povo não deu crédito. Passou 70 anos na Babilônia, e nos 70 anos exato. E lá, se você ler Zacarias, Deus usa Zacarias para dizer: não é esse que são tirados do fogo, porque Deus estava preparando o povo a lei de Israel, lá na Babilônia, purificando eles, tirando sujeira, a incredulidade, o pecado, para no momento certo trazer de volta para a sua terra, chamando o povo ao arrependimento. É por isso que a igreja não há de subir de qualquer jeito para os céus.
Deus enviou teus servos, arrependa-se, chegar no reino dos céus. Deus enviou teu servo para proclamar para o ímpio, se converta, toma posição, arrependa-se, não é de qualquer jeito que você vai entrar nos céus. É por isso que a igreja, nesses últimos dias, ela está sendo purificada, e há de ser purificada, no momento que nós estamos vivendo. Veja só que não vai ser dias melhores, dias de prosperidade, dia de vitória, muitas pessoas estão aí proclamando, nessas grandes Babilônia aí. Eu declaro a bênção, a vitória, eu determino, eu decreto. Decretaram bênçãos, vitórias, milagres de 2019 para 2020, e veio o juízo de Deus. Porque assim, quando as nações, sempre foi em todo o tempo, quando a nação, todas as nações rejeitam aquilo que pode salvar, a palavra de Deus, ela vem como juízo condenatório. E a pandemia, o coronavírus, veio como juízo de Deus, decretado por Deus. Ninguém pode tirar, invalidar. Ele fere e ele cura. Ele mata e faz viver. Ele abate e exalta. Ele empobrece e enriquece. Glória a Deus. Aleluia. Sempre foi assim. Porque eles não queriam dar ouvido às palavras de Deus. Não queriam dar ouvido à palavra de Deus. Não vai vir vitória para as nações. Não vai vir bênção. A nossa bênção já veio 2000 anos na cruz do Calvário. Glória Cristo Jesus, essa é a maior bênção. Aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, na nossa casa, nas nossas vidas, nós temos que ser gratos e se confortar com aquilo, ser grato por aquilo que Deus nos deu. Ser grato por aquilo que Deus nos deu. As nossas bênçãos estão com Cristo. Aleluia. Paulo falou: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas, ele usa plural, todas bênçãos Glória espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Glória a Deus. Nós somos o povo mais próximo da terra. Somos o povo mais rico. Então, um dia eu estava trabalhando com um rapaz, distância, na fazenda, eu conversando com ele, disse: meu pai tem mais do que isso aqui, rapaz. E ele se porque ele não estava entendendo o pai que eu estava falando. Oxi, meu pai tem várias fazendas, rapaz. Esse é o pai da eternidade, o dono disso aqui. Meu pai que emprestou a ele, meu pai é de Tomar. Nós somos os povos mais ricos do Glória a Deus, mundo. é verdade. Nós temos Cristo. É verdade. Tapar os ouvidos para as palavras santas de Deus. Mas Tiago nos diz, no capítulo 1, versículo 21, por isso, rejeitando toda imundice e superfluidade de malícia, receber com mansidão uma palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Ou seja, quando Deus nos corrige, nós temos que receber essas palavras, essas correções, como diz no versículo 23, converter pela minha repreensão. Deus não está humilhando nós, Ele está demonstrando o teu amor. Porque qual o pai que não corrige seu filho? Deus, sendo pai e nos amando, Ele nos corrige para algo melhor, para que nós não venhamos cair num abismo profundo. Você entendeu? Nós temos que receber a correção de Deus através dos teus servos, os profetas, entendeu? Que proclamam a palavra de Deus, que anuncia a palavra de Deus, que para nos conduzir à vida eterna, essa palavra de Deus, a qual pode salvar as vossas almas. Ou seja, nós temos que receber a correção de Deus, a exortação de Deus com humildade. Com humildade. Como também diz em Hebreus 12, versículo 11. Qual é o resultado dessa correção? E na verdade toda correção presente, no momento, não parece de gozo, de alegria, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico, de justiça, nos exercitado por ela. Você viu o que a correção faz? Ela parece dura, causa tristeza no começo. Mas qual é o resultado? Qual é o resultado? Produz fruto de justiça, pacífico. Porque é isso que Deus quer para nós. Versículo 25. Antes de rejeitar todo o meu conselho, não quiseste a minha repreensão. Antes rejeitaste todo o meu conselho
e não quiseste a minha repreensão. Tal negligência da palavra, tal negligência da palavra de Deus há de encarar o dia do trono branco de Deus. Será o dia do seu triunfo com sua igreja, que há de julgar todos que não se arrependeu e rejeitou o seu conselho para se salvarem. Antes, rejeitado todo o meu conselho, não quiseste a minha repreensão. Não quiseram o conselho de Deus, o conhecimento, o ensino de Deus, a doutrina de Deus, a luz de Deus, a direção de Deus, e rejeitou. Teve a repreensão como algo escrupuloso, mas tal negligência há de prestar conta no dia do trono de Deus, há de encarar o trono de Deus. E a igreja que proclamou essa palavra há de triunfar com Cristo. A noiva há de triunfar. A igreja há de triunfar. A igreja ela tem um papel. Cristo falou, Marcos 16,15: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Prega o evangelho. Quem crê e for salvo e for batizado será salvo. Mas quem não crê, negligenciar, rejeitar, será condenado. Rejeitar tal repreensão, tal palavra, negligenciar, é você se deparar no dia do juízo de Deus. Você não há de ver um Jesus manso, meigo. Não. Você há de ver um Jesus de fogo. Como diz Daniel, a visão que ele teve, parecido com a visão de João. Ele vê um trono, uma majestade, miríades e miríades, milhares e milhares o servindo. Ele vê um mar de fogo. Glória a Deus. E tal negligência, e tal pessoas há de ir para esse lugar, o fogo eterno. Versículo 26. Provérbios capítulo 1, versículo 26. Capítulo 1, versículo 26. Vou fazer de tudo para não terminar tarde. Também de minha parte, eu me rirei na vossa perdição e zombarei no vosso temor. Vimos aqui nesse texto que Deus há de zombar dos seus adversários, dos ímpios e dos cristãos carnais, que buscam as glórias terrenas e não glória que só vem de Deus para todo sempre. Você viu o que aqui Deus vai fazer? Há de zombar de todos os seus adversários, há de zombar dos ímpios, há de zombar daquelas pessoas que viverem conforme as suas concupiscências, os seus desejos, os seus prazeres. Deus há de zombar no dia do trono branco. Deus há de zombar quando a calamidade, o seu juízo há de vir sobre essa terra. Porque o mundo hoje ele pode se alegrar, comer e beber, viver os seus prazeres na luxúria, se alegrar, andar. O mundo hoje, os ímpios, os cristãos carnais, as pessoas que viram as coisas para Deus, eles podem curtir nesse mundo, eles podem se alegrar, achando que está abafando, mas está sendo abafado, porque Deus há de zombar de todos aqueles que o rejeitou. Deus há de, o temor, a assolação, a ira de Deus há de cair sobre essas pessoas, e quem há de triunfar não é o mal, quem há de triunfar naquele grande dia não é os ímpios, mas Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que há de derramar a sua ira sobre todos aqueles que hão de experimentar da sua cólera e não se arrependeram com a sua palavra. Aleluia, Jesus. Vemos aqui nesse texto que Deus há de zombar dos seus adversários. Deixe essa politicagem aí, essa politicagem corrupta, achando que está abafando. Deixe que o mundo, as nações, se alegrando, fazendo festa, querendo oprimir, matar os cristãos, oprimir a sua igreja. Deixe eles zombar, deixe eles se corromper. Mas é uma alegria passageira. É verdade, glória a Deus. Vai passar cachaça, vai passar droga, vai passar prostituição, lascívia, sensualidade, luxúria, idolatria, prazeres vai passar.
E é Cristo que vai triunfar naquele grande dia. É Jesus que vai vir, o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus há de zombar seus adversários. O Cordeiro de Deus há de vir com grande ira e cólera, como diz Sofonias também, o versículo 14 diante. E está perto, o dia do Senhor está perto, e muito se aproxima. Atenção, moradores da terra, será dia de escuridão, será um dia amargo, será dia de trombetas contra torres altas, será dia de alarido, será dia de trevas e escuridão. Muitos correrão de um lado para outro, ali clamará o homem poderoso, o homem rico, mas nem a sua prata, nem o seu ouro, aquilo que ele teve como Deus, prazer para a sua vida, que Deus há de zombar deles naquele grande dia, como na manifestação da ira do Cordeiro, na manifestação da presença dos seus santos anjos. Aleluia! Aleluia! Vindo o vosso temor como assolação, vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Há de vir para essas pessoas aperto e angústia. Nós contemplamos isso. 2020 aí, veio aperto, angústia, a ira de Deus, o cajado de Deus descendo sobre as nações, ferindo as nações. Glória a Deus. Deus está ferindo as nações com ira, com o seu cajado. Veio tormenta, veio angústia sobre as nações. E eles estão correndo de um lado para outro, colocando sua confiança na medicina, colocando sua confiança nas coisas dessa terra. Mas mesmo assim, Deus, com seu amor e misericórdia, que é imutável a sua misericórdia, que são a causa de nós não sermos consumidos, Ele deu os seus servos, a sua igreja, para proclamar, anunciar nesse tempo de angústia e de aperto, para que o ímpio venha a ser indesculpável no dia do juízo final. Ele teve a oportunidade e não se arrependeu. O dia da ira de Deus e do Cordeiro, como está escrito em Apocalipse, está bem próximo. Provérbios capítulo 1, versículo 28. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. Me buscarão, porém não me acharão. Portanto, então clamarão a mim, mas eu não responderei. Me buscarão, porém não me acharão. Esse momento aqui há de chegar um tempo. Glória a Deus. Essas pessoas, elas vão buscar a Deus. Vai ser tarde demais. Lembra das 10 virgens? Teve a oportunidade. 5 foi prudente, 5 foi sensatas. Aleluia. As 5 era trigo, amava seu noivo, ela estava em vigilância, ela estava prudente, diferente das carnais, das mundanas, das terrenas, que estavam amando mais a glória dessa terra do que a glória de Cristo. E quando o noivo veio, só entre os 5. Quando os outros foram tomar, já foi tarde demais. Cristo, o noivo, rejeitou. Deus não quis saber mais delas, porque elas não quis saber de Deus quando estava aqui na terra. Não tem segunda chance, não terá segunda oportunidade, não tem 2 arrebatamentos. Jesus vai vir, a igreja passará pela tribulação. Jesus vai vir, e aqueles que rejeitou, eles vão clamar, e Deus nem aí, não vão querer saber mais. O tempo da graça é hoje. Ouvir-te em tempo aceitável e socorre no dia da salvação. Eis agora aqui o tempo aceitável, eis o dia agora aqui da salvação. É hoje. Hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 31. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão seus próprios conselhos. Vemos nos primeiros versos que as cordas do amor de Deus e da sua misericórdia, que foram estendidas para salvar os ímpios, eles negligenciaram, mas agora estão colhendo o que plantou de mal, como eu falei aqui, a seca do coronavírus. Tudo que as pessoas vêm fazendo, elas estão colhendo agora também o que elas fizeram de mal. E o que ela colheu veio como juízo para elas.
veio como morte, porque elas colheram e colheram muito. Porque as pessoas, elas acham que a colheita nunca vai acontecer. Os Estados Unidos colheu, a China colheu, os Estados Unidos, a Europa, o mundo colheu o que ele plantou. O mundo semeou, o mundo foi escarnecedor, blasfêmio, zombou de Deus, foi nécio, foi ignorante, não quis saber do conhecimento de Deus para se salvar, rejeitando o amor da verdade. Então, tudo que ele colheu, plantou, melhor dizendo, ele colheu e veio como morte, e veio como juiz, porque o amor de Deus não está separado da sua justiça. Deus, ele não julga ninguém conforme o seu sentimento, mas conforme a sua lei. As pessoas escolheram o coronavírus como juízo para a vida delas, porque plantou o que é mal e rejeitou a palavra da salvação. Versículo 33. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. O que dá ouvido à voz de Deus e guarda suas palavras e se arrepende, estará livre da condenação eterna, da ira do Cordeiro, da ira de Deus. Dar ouvidos aqui é crer, mas não somente crer. O Papa crê, os muçulmanos crê, os espíritas crê, os bruxos, os macumbeiros crê, os católicos crê, os presos crê, todos crê, mas sem arrependimento. Crer aqui é dar ouvido à palavra de Deus. Glória a Deus. Deus está falando. Não, Deus está falando, Deus está usando uma mula para falar comigo. Deus está usando um verme, um miserável para falar comigo. É Deus que está falando. Ele usou uma mula para falar com Balaão, para livrar Balaão de cair em tropeço. E o coração de Balaão estava enraizado naquilo que Balaque estava oferecendo. Deus está usando uma mula aqui nessa noite para falar com você. Dê ouvido à voz de Deus e creia com arrependimento. Creia não é com teoria, mas na prática, arrependimento, do grego metanoia, transformação de mente, do coração. Eu amava o pecado, virar as costas para ele e seguir Cristo. Crer, dar ouvidos à palavra de Deus, de todo o coração, reconhecer que Deus fez por você na cruz do Calvário e viver em santidade para a sua glória. Quem faz isso estará em paz e livre da condenação eterna. É muito feliz, como diz Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado é aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Muito feliz. Bendito, muito bendito, feliz, muito feliz aqueles que dão ouvido à correção de Deus, à palavra de Deus. Creia, como diz Isaías 45, 22. Olhai para mim todos os moradores da terra e vos sereis salvos, porque não existe outro Deus, não existe outro Salvador além de mim. E Deus está falando aqui com você nessa noite. Creia que Ele pode lhe salvar, que Ele pode lhe conduzir à vida eterna, que você pode ter vida eterna, ter um relacionamento com Deus, intimidade com Deus, através de Jesus Cristo. Ninguém pode conhecer Deus, essa vida eterna, se rejeitar tal conhecimento, se for nécio, se for escarnecedor, se for louco para rejeitar tal salvação, para negligenciar a obra de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que conduz o pecador caído em Adão, através da sua palavra, que pode conduzir a vida eterna, estará sempre com Deus para todo o sempre. Aleluia. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.